Olá, muito bem-vindos ao Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e no episódio de hoje conversaremos um pouquinho sobre projeção. Será que você está projetando coisas em alguém? Será que as pessoas estão projetando coisas em você? Você não sabe o que é projeção e está ficando uma introdução um pouco esquisita? Tudo bem, a gente já vai falar disso. Então vamos lá. A projeção é um mecanismo de defesa, meio que inconsciente que nós temos. E você consegue atribuir, fazer uma projeção ou numa pessoa, ou num grupo de pessoas, ou enfim, algum objeto que você tem algum tipo de sentimento, pensamento, enfim, projeção. Então, por exemplo, quando uma pessoa percebe que tem em si uma característica de, sei lá, a pessoa não sabe lidar tão bem em relacionamentos. Então ela começa um relacionamento e termina, começa, termina, começa, termina. Quando ela encontra uma pessoa que também faz isso, estão conversando, estão trocando ideia, essa pessoa vira as costas e vai embora, essa pessoa que começa a projetar coisas assim, nossa, mas ela não consegue ficar em relacionamento, ela deve ser uma pessoa tão difícil, ai tadinha, olha só, tem uma pena dessa pessoa, porque olha essa característica dela. Por quê? Porque existe essa característica em você, mas a gente não quer lidar com os nossos problemas, a gente não quer entender que, tipo, cara, às vezes tem alguma coisa não indo legal na minha vida e talvez a culpa seja minha. Por quê? Porque a nossa tendência é muito mais fácil você só colocar a culpa nas costas do outro e seguir sua vida como, tipo, gente, as outras pessoas têm muitos defeitos, eu não. Eu sou um alecrim dourado, extremamente injustiçado pela vida. E agora, uma opinião minha, eu posso estar totalmente equivocado, mas é o que eu percebi conforme, enfim, vivências e enfim, vivendo alguns anos aí caminhando por esse planeta. Eu percebo que essa projeção acontece muito mais em pessoas que são mais reprimidas ou pessoas que são muito conservadoras. Então, por exemplo, assim, a pessoa foi criada num ambiente de você se mantém, sei lá, virgem até o casamento. Você só pode dar o seu primeiro beijo no seu marido ou na sua esposa depois que vocês estiverem no altar. O máximo que vocês vão fazer em período de namoro é segurar, dar a mão da pessoa. E olha lá, hein? Então essa coisa muito conservadora, essa coisa muito assim repressora, não pode, não pode, faz com que a pessoa tipo tenha desejo de tipo, nossa, eu queria beijar meu namorado, putz, eu queria namorar com a minha namorada, mas não, porque não pode, é assim a tradição. E eu percebo que quando esse tipo de pessoa encontra, sei lá, a galera que vai para baladas, para festas que não participam do mesmo grupo social, ou do mesmo grupo filosófico, ou do mesmo grupo religioso, ou enfim, do mesmo, sei lá, e, e vem essas pessoas indo para festas, ficando com pessoas, curtindo, dançando funk, e rebolando, que é uma coisa maravilhosa. Na cabeça delas, elas têm tão essa coisa reprimida de, putz, queria eu estar ali na pista de dança, rebolando ao som de Anitta, mas eu não posso fazer isso. Então, o que é mais fácil a pessoa fazer? Nossa, esse povo perdido, olha só, se dando aos luxos carnais da vida. Meu Deus, essa galera não é séria, essa galera não é comprometida consigo mesma, essa galera não tem. Entende? Porque é muito mais fácil, ao invés de eu resolver o meu problema de, putz, cara, eu tô vendo uma vida que eu não quero, é muito mais fácil eu tentar trazer essas pessoas pro meu meio de tipo, porque é muito mais confortável para você, para nós. Vou me colocar em primeira pessoa para ninguém se sentir atacado. É muito mais confortável para mim querer mudar outra pessoa e trazer ela pro meu lado, porque assim ela também não vai conseguir exercer aquela liberdade, do que eu ter que olhar pro meu amigo e falar, putz, não tô feliz, cara, vou ter que sair desse meu grupo, sair dessa minha filosofia, assim, porque eu quero mesmo ir pra festa, eu quero mesmo, tipo, beijar bocas e achar que eu não vou ser punido em algum nível por isso. Então, isso é uma projeção. Isso é uma coisa muito interessante e acontece em vários meios. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho. Já vivenciei muito isso em empresas que, assim, eu tenho uma apresentação a fazer
para minha equipe, para os meus gerentes, para os meus diretores, ou enfim, para os meus colaboradores, sei lá. E eu sei que meu trabalho é bom, e eu sei que, tipo, aquilo que eu apresentei, eu fiz um embasamento, teve uma pesquisa, eu li dados, então ali eu sei que eu não estou falando merda. Mas eu fiz uma apresentação e sempre tem aquela pessoa que resolve falar assim: ah, eu adorei a sua apresentação, posso te dar um feedback? Onde, na verdade, não é muito um feedback, é aquela cultura do feedback, tipo, eu vou falar uma coisa para te prejudicar. E eu sou muito a favor de, tipo, você ouvir a opinião das pessoas e filtrar. Eu sempre sou a favor disso, que, tipo, o máximo que você vai ouvir é, tipo, putz, se a pessoa tá falando merda e, tipo, nada a ver o que ela tá falando, eu vou só ignorar, eu vou pegar a opinião dela, tipo, entra por um ouvido, sai pelo outro. E a pessoa fala assim, então, viu, eu percebi na sua apresentação você estava tão nervoso, às vezes você estava se confundindo um pouco nas palavras. Se prepara um pouquinho melhor, assim, falar em público não é pra todo mundo. Ai, tá tudo bem, sabe, Mário? Hahaha, fica tranquilo. E eu sei, na minha percepção, que, tipo, eu falei bem, que eu apresentei bem os dados. Então, pera. Esse é o momento em que você para e você analisa a situação. Você pode, tipo, obrigado, fulano, vou pensar sobre. E, tipo, não deixa aquilo te consumir. Tipo, perceba. Eu tô falando bem, eu sei que teve embasamento, eu acho que essa pessoa talvez esteja projetando uma insegurança dela em mim. Talvez ela não fale bem em público e talvez esteja querendo jogar pra mim. Talvez o que ela fale, esse negócio do feedback, seja super válido. Então, por isso que eu acho que é incrivelmente bom você ouvir a opinião das pessoas e filtrar. Você precisa desse momento de filtro. Isso é importantíssimo, mas a gente fala já já sobre o seu próprio filtro de autoconhecimento. Porque as pessoas sempre vão querer projetar algo em você. Provavelmente alguma insegurança delas, alguma raivinha que elas tenham. Nossa, essa pessoa fala tão bem em público, eu gostaria de falar tão bem quanto essa pessoa. Mas ao invés dela mesma melhorar aquele momento dela, aquela vida dela, a habilidade que ela tem, porque dá trabalho, né? Melhorar, estudar, aprimorar, dá um trabalho do cacete. É muito mais fácil ela te trazer pro nível dela, já que você tá num nível acima, entendeu? Então, vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento e os filtros que você precisa. Autoconhecimento é a melhor ferramenta para trabalhar a sua autoestima e para te levar longe na vida, em todos os aspectos. Relacionamento afetivo, profissional, pessoal, tudo. Por quê? Porque se alguém fala alguma coisa, a sua apresentação foi meio assim. Se você não tem plena convicção do que você está fazendo, ou seja, se a sua base não é firme, você sente que dá aquela cambaleada, você tipo, putz, espera, isso mexeu comigo. Por quê? Se você gosta, sei lá, super do seu cabelo, é um exemplo. Você adora o jeito do seu cabelo, o caimento, se ele é liso ou cacheado, crespo, ou a cor do seu cabelo, sei lá. E alguém aponta para você e fala: viu? Seu cabelo ficaria muito mais bonito se ele tivesse química. E você, na sua concepção, você pensa, mas meu Deus, por que essa pessoa está falando essa bobagem? Eu adoro meu cabelo natural. Por que essa pessoa saiu do cantinho dela, veio até mim, desprendeu energia, gastou saliva, energia para falar que meu cabelo seria melhor assim? Na percepção dela, meu cabelo talvez fosse melhor assim, mas na minha percepção, não. Então isso é uma armadura que você tem no excelente sentido da palavra armadura. No sentido de, tipo, obrigado pela sua opinião. Na sua cabeça é tipo, a sua opinião é uma bela de bosta. Então, assim, parabéns, eu respeito a sua opinião errada, sabe? Porque o autoconhecimento, quando você tem essa força, você tem essa convicção do que você gosta e o que você quer, você se torna uma pessoa inabalável. E é interessante, de novo, que você escute os feedbacks, principalmente sobre, tipo, trabalho. De repente, algum amigo seu fala, amiga, sinto que, sei lá, nossa, você, sei lá, conseguiria se relacionar melhor com o mozão assim, porque escute o feedback das pessoas, mas também saiba onde você quer chegar. Porque um assunto que tem relação com isso de projeção é assim, às vezes a projeção não necessariamente é algo externo só para outras pessoas, às vezes é algo com você mesmo. Por exemplo, pessoas que se moldam muito à opinião alheia
têm tendência em ficar frustradas em algumas situações consigo mesmas. De tipo, nossa, eu não queria ter feito aquilo. Mas não, eu não quero encarar essa realidade, porque, por um lado, eu vou ter que assumir a responsabilidade de, putz, a minha escolha tem importância, e se der errado, a culpa é só minha. E por outro lado, você tem, não, se eu me moldar, a pessoa acha que seu cabelo vai ficar muito mais bonito com química. Não, eu acho que eu vou fazer isso, essa pessoa é uma grande amiga minha, eu acho que eu vou fazer essa química. E daí você começa a se moldar. Alguém fala assim, seu cabelo já tem química. Mas falta uma corzinha, hein? O que você acha? Não, acho que essa pessoa pode ter razão. Ou seja, você não está seguro de si e é uma insegurança que, tipo, você tem consigo mesmo de, se eu não agradar essa pessoa, talvez eu não faça parte desse grupo. E daí é uma coisa, tipo, muito olhando para dentro e, cara, de novo, autoconhecimento é o melhor escudo, é a melhor armadura que você pode ter para proteger a sua autenticidade. Como eu trabalho com autoconhecimento quando a gente fala de inteligência emocional, para muitas pessoas é uma coisa muito abstrata, né? O que é autoconhecimento? Sei lá, eu acho que eu já me conheço, eu já passei muito tempo comigo, não preciso me conhecer mais. Mas é isso, é você entender a sua essência, você entender a sua autenticidade, para que isso se torne o maior escudo e a maior arma que você tem na sua vida. Sabe o que Freud falava sobre projeção? Eu acho sensacional. Por exemplo, em casos de homofobia. Algum gay foi atacado na rua, ou algum casal lésbico sofreu algum tipo de retaliação. Freud fala, se eu não me engano é Freud, falava assim, casos de homofobia são sempre entre dois homossexuais, aquele que se aceita e aquele que não se aceita. Por quê? Porque, cara, se você vê dois rapazes ali bonitinhos, sentados num parque, numa canga, dando uns beijinhos, e isso te incomoda, primeiro que não tem que incomodar porque não diz nada sobre a sua vida. Mas se isso te incomoda, amor, vale você fazer um momento de autoanálise aí, vai pra terapia. Ou tipo, se isso te incomoda tanto, experimenta, bobo. Dá um beijinho, homem. Você é mulher, tá? Dá um beijinho numa mulher também pra você ver. Quer dizer, é só essa coisa reprimida. Porque pensa que quando algo não te incomoda, não faz sentido incomodar. Na minha cabeça, não vai fazer sentido isso. Mas eu não apoio homem com homem, mulher com mulher. Gente, você não tem... Se você não é a favor do casamento homofóbico, não case com um gay. É muito simples. Mas se as bichas querem ficar, deixa as bichas casar. Para de ser chato. Para de cagar regra. Rolou recentemente no Brasil um episódio de um grupo, eu acho que eles chamavam de Red Pill. Aquela coisa de, tipo, é a realidade. E o que os homens buscam nas mulheres. É um grupo meio idiota aí. E as ideias, pelo menos pra mim, né? Pra alguns ouvintes pode ser incrível. Talvez não sejamos amigos, mas enfim. Que, tipo, a mulher tem que ser de respeito, a mulher tem que ser fértil, a mulher tem que servir ao homem, e bababá. Tipo, vocês estão projetando isso em quê? Vocês estão querendo uma mulher super fiel? Por quê? Vocês estão com medo de vocês serem os infiéis? Vocês são as pessoas que traem? Vocês... O que tá acontecendo, amiguinho? Senta aqui, fala com o tio. Sabe? Então, de novo, essa coisa de projeção funciona. Se você perceber que alguma coisa na pessoa te incomoda, olha pra dentro. Porque a vida é muito em formato de espelho. Se você percebeu que uma pessoa é muito raivosa com as outras pessoas, você fala, nossa, que feio, essa pessoa é muito explosiva. Muito provavelmente você também é, só que isso é mais fácil você se incomodar com a outra pessoa do que com você. E esse foi mais um episódio do Dovecast. Aqui a gente falou sobre projeção, a gente troca ideias sobre comunicação, sobre inteligência emocional, enfim. Gostei muito de falar desse assunto porque eu percebo que é recorrente e isso incomoda muito. Então, na próxima vez que acontecer alguma coisa assim com você, talvez a pessoa só esteja projetando algo em você. Então, você precisa do quê? Autoconhecimento para filtrar isso na sua vida. Certo? Então, nos vemos num próximo episódio. O meu nome é Mário Dominovski. Obrigado por ouvir até aqui. Não esqueça de me seguir nas redes sociais e deixar o seu rating, deixar as suas estrelinhas aqui no podcast, porque isso me ajuda muito. Um beijo, até o próximo episódio.